Glória a Deus. Então vamos agora para aquilo que o Espírito Santo nos deu. Domingo passado, o Espírito Santo falou conosco a respeito de uma mensagem que vem como título: Adversários e Adversidades. Tanto que eu disse para as pessoas que eu não consigo entender por que existem tantos cristãos que se prendem a tanto isso, sabe? A sua luta, o seu problema, a sua perseguição, a nossa dificuldade, nunca vai ser pauta para justificativa. Ó Deus, eu não fui na igreja aquele dia porque eu estava arrasada. Bom, mas aí a Bíblia fala que a casa é casa de quê? A casa é casa de quê? Então é agora que eu vou estar lá, porque ela vai me proporcionar cura. Não, Senhor, eu não fui porque eu estava muito decepcionado com as pessoas. E quem não se decepciona? Às vezes a gente, irmão, é muito egoísta. Sabe, porque a gente fica falando que estamos decepcionados com todo mundo. Mas será que esse todo mundo também não está decepcionado com a gente? Você já parou para pensar? Por exemplo, quando eu vejo que alguém fica chateado comigo, e às vezes não é motivo, vou até sair da igreja, tá. Na hora eu paro e falo assim, eu não devo a ninguém, por que eu vou ficar preocupado? Mas ao mesmo tempo eu falo, Senhor, mas será que eu não posso melhorar? Porque a Bíblia fala que os fortes precisam suportar as fraquezas de quem é o quê? Então, peraí, se essa pessoa é fraca, eu preciso ser forte e ajudá-la também. Então eu posso melhorar. Eu não posso me moldar segundo aquela vontade, mas eu posso melhorar. Se eu posso melhorar, eu vou melhorar, com o intuito de ganhar, de salvar aquela alma, de salvar aquela vida. Então não tem justificativa que seja plausível para eu poder justificar uma queda, para eu justificar um tropeço, para eu justificar um afastamento, para eu justificar a entrada no pecado, a entrada no erro, para eu fazer qualquer coisa que seja. Não existe justificativa. A Bíblia fala que quando surgem adversários, quando surgem adversidades, segundo o livro de 1 Coríntios 16, versículo 9, ele diz assim que uma grande porta e eficaz, ela é nos aberta, e por causa disso, levantam-se grandes adversários. Então você tem que entender que às vezes o motivo de existir uma oposição, o motivo de existir um levante contra a sua alma, um levante contra a sua vida, pode ser, repita comigo, pode ser que seja uma forma de Deus estar me mostrando que eu estou no caminho certo. Sabe, no livro, o que é adversário? Adversário é aquele que se levanta com o intuito de entrar em combate contra você. Ele vai usar todos os meios possíveis, ele vai usar qualquer arma que seja, tudo que estiver ao seu alcance ele o fará. Imagina um tribunal, quando você está numa disputa, a primeira coisa que o advogado faz é procurar tudo que ele possa usar contra você. Vamos investigar, vamos pesquisar, vamos entrar fundo, vamos caçar, seja as coisas boas, seja as coisas podres, mas nós vamos caçar tudo que a gente puder. Tudo que a gente tiver ao nosso alcance para usar contra essa pessoa em argumento, nós vamos fazer. Você acha que o diabo não faz isso com a gente? Você acha que o diabo não vai lá atrás, irmão, e pega um erro que você cometeu, e pasme, erro que você já até pediu perdão para Deus? Erro que você já até se consertou, e aquele erro foi lançado no mar do esquecimento, mas o diabo vai lá e pega, e ele traz com uma verdade tão grande, que aí às vezes parece que você pecou de novo, parece que você fez de novo. Ele vai usar todas as armas possíveis para calar a sua voz, para calar o seu louvor, ele faz aflorar coisas, ele faz acontecer coisas, porque o diabo está entrando em combate contra você. Aprenda, irmão, o diabo não se conforma que ele me perdeu, o diabo não se conforma que ele te perdeu. Por isso que o combate é no intuito de posse ou de ideia. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e o versículo 17, olha na tela, diz assim, digo porém, andar em quê? Mais alto, irmão, vamos lá, andar em quê? E não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê, pastor? Porque a carne cobiça contra e o espírito contra a. Agora leia essa última frase. Vamos lá, a última frase eu vou deixar você ler. E estes opõem-se um ao outro. Para quê?
para que não façais o que quereis. De um lado tem o diabo, lutando para você não fazer o que você já sentiu de fazer. Eu preciso colocar minha vida em ordem, essa não é a atitude correta, isso aqui não vai me levar ao céu. Aí, de outro lado, vem o Espírito Santo, lutando para que você não faça a vontade do diabo. Sabe de uma coisa? Estou cansado. Igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, membro é tudo igual, sabe? Esses dias, agora recente a minha esposa me mostrou um encarte. Esse encarte dizia, tenta me ajudar aí, como que é? No mundo lá fora, como que é? Tá, tem gente que não frequenta nenhuma igreja ou religião. E tem mais amor do que muitos crentes por aí. Não digo que não tem uma certa verdade. Não digo que não tenha certa verdade. Mas o que esta pessoa não entende é que quando se trata de salvação, não é só amor que te leva para o céu. Não é só amor. Quando se trata de salvação, não é só questão de bondade. Até porque a Bíblia fala que salvação não é mérito meu, não é mérito seu. Porque se fosse, irmão, estávamos todos o quê? Perdidos. Que salvo o quê? Estava todo mundo perdido, irmão. Estava todo... Duvido se você nunca falou da vida de alguém. Por exemplo, a Bíblia em Tiago diz que o homem que não tropeça nas próprias palavras é varão perfeito. Eu duvido se você não já falou pelos cotovelos. Eu duvido se você não já falou assim, olha, eu não sei não, mas esse pastor pede, né? Esse pastor pede, né? Misericórdia, né? Misericórdia, Jesus amado. Não, esse pastor exige da gente como se fosse dono nosso. Eu não sou dono nem de mim, irmão. Não manda em mim. Quem manda em mim primeiro é Deus, depois a minha mulher. Eu não mando em mim. Eu não decido a minha vida. Eu tenho até um ministério que decide por mim. Eu não mando nem em mim, que dirá mandar em alguém. Já capaz, nunca. Nós temos que entender isso, irmão. Não, a salvação não é só de amor. Salvação não é só de bondade, de boas obras, não, existem mais coisas, e uma delas está agregada à Santa Ceia. Quem não come, quem não bebe, não tem vida de Deus. É isso que o Senhor está nos ensinando. O Espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito, para exatamente não fazer o que eles querem. O diabo está combatendo. Aí nós demos o exemplo que ele vem contra a nossa comunhão. Segundo a Crônicas 32, a Bíblia fala que depois dessa fidelidade, dessas coisas, levantou Senaqueribe, rei da Síria, e tentou acampar-se contra as cidades fortes para separá-las para si. Quando isso aconteceu, foi por quê? Foi porque Ezequias, ele havia recebido total poder como rei, e a primeira coisa que ele fez foi restaurar a comunhão do reino, não era dele. Ele podia fazer isso sozinho. Mas não, ele lutou para reparar o relacionamento do reino com Deus. E todas as vezes que você tentar colocar a sua vida em ordem, todas as vezes que você tentar colocar a sua vida no trilho, todas as vezes que você tentar fazer algo que vai corroborar para a sua salvação, o diabo vai fazer alguma coisa. O diabo vai fazer alguma coisa. Alguns dias atrás, alguns meses, nós encontramos uma pessoa, na verdade a minha sogra, encontrou uma senhora. E por um acaso a minha sogra começou a conversar, porque a minha sogra não é de falar muito, todo mundo sabe, né, pessoal? E ela foi conversar com essa senhora, porque ela era dona de uma carreta bonita. E conversando, vai daqui, vai dali, de repente elas fizeram amizade, e essa senhora começou a contar das frustrações, das decepções, no quesito matrimônio, no relacionamento, sabe? E ela começou a falar de todas as lutas que ela veio enfrentando, de todas as vezes que ela sofreu engano, coração partido e por aí afora vai. Aí nesse inteirinho, a minha sogra começou a falar de Deus, começou a falar de Jesus, e ela foi e mandou para a minha sogra que ela havia se reconciliado, que ela começou agora a colocar a vida dela no eixo. De repente, irmão, quem que aparece? Um suposto rapaz, mostrando sentimentos e aparentemente tudo que ela precisava. Tudo que ela precisava. A minha sogra então perguntou para mim, eu falei, não, isso é distração. Isso é
tentação. Isso é uma obra do diabo para desviá-la do seu intento. Fala para ela abrir os olhos. Aí agora, recentemente, ela me mostra um vídeo onde essa mesma senhora não se ateve a essa distração e estava no altar da igreja louvando ao nosso Deus, reconciliada com Cristo. Todas as vezes que você tentar colocar a sua vida no eixo, vai aparecer uma tentação, de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito, o diabo vai tentar fazer com que você desista. E se não fizer, preste atenção nisso aqui que é mais importante, e se não fizer, porque está relacionado à igreja, lá das cartas de Apocalipse, porque se o diabo não fizer você desistir, ele vai fazer você servir a Deus de qualquer jeito. Ah, pastor, tem muita gente que não desistiu e não vai desistir, mas serve a Deus de qualquer jeito, e no fim vai ter a mesma condenação. Lembra de Apocalipse? Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro. Lembra-te de onde? Arrepende-te e volta a praticar as primeiras. Quando não, brevemente virei a ti e removerei de ti o seu castiçal, se não te arrependeres, se não te consertares, se não te colocar no eixo. Adversidades, adversários, lutas, tribulações são sinônimos de bênção e são sinônimos de que a gente pode estar no caminho certo. É isso que o Senhor tem nos ensinado. E essas tribulações, elas podem chegar a nós de 3 formas. A primeira, você lembra qual foi? Fala para o seu irmão, você veio domingo passado? O que ele respondeu? Eles estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá? Tá ouvindo? Então eu vou perguntar de novo. Pergunta para o seu irmão, aliás, pergunta para o seu irmão, você veio domingo passado, irmão? Claro, eu estava aqui. Então qual foi a primeira? Olha, pastor, eu vou deixar o senhor responder. É mais fácil. A primeira, a Bíblia nos ensinou que os inimigos podem ser da própria casa. Pode ser de dentro do próprio nosso lar. E nós tivemos como exemplo a Davi. A Bíblia fala que ele era o rei de Israel. E a Bíblia fala que o seu filho, chamado Absalão, cobiçou o reino de Davi. E a Bíblia fala que por um espaço de 4 anos, ele foi furtando o coração dos filhos de Israel. Até que chegou um dia, que ele chegou para o rei e disse assim, rei, teu servo fez um voto, e eu quero que o senhor me permita que eu cumpra esse voto. E o rei falou, se é um voto ao Senhor, se é um voto a Deus, então vai lá. E a Bíblia fala que então Absalão desceu até a cidade de Hebrom. E a Bíblia fala que de lá ele só mandou um mensageiro. Vai e grita dizendo que Absalão reina. Naquela hora que a mensagem chegou até o rei Davi, a Bíblia fala que então Davi pegou tudo que era dele, juntou tudo que era dele, e a Bíblia fala que ele se ausentou. E no livro de 2 Samuel, capítulo 15, no versículo 30, olha o que o Senhor Deus diz na tela, preste atenção, versículo 30, e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo, e o quê? Subindo, e o quê? E com a cabeça coberta. Naquela hora, irmão, Davi começou a prantear. Ele começou a juntar o que era dele, ele começou a pegar o que era de mais importante naquele momento. E a Bíblia fala que ao se ausentar, ele começou a chorar. Existem situações na nossa vida que nós temos que tomar uma posição. Existem situações na nossa vida que nós temos que nos manifestar. Às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, porque a Bíblia fala que o justo não se o quê? O justo não se justifica. Fala para o seu irmão ler a Bíblia, irmão. Vamos lá, o justo não... Vou falar de novo, como se você já soubesse, porque agora você já sabe. Aí, o justo não... Mas aí a pessoa fala, não, você não tem que se justificar, porque o justo é justificado por Deus, coisa e tal, e papapá. Não, mas existem situações que você tem que abrir a boca. Salvo engano, o apóstolo Paulo, ele abriu a boca contra o rei Agripa. Ele foi lá e falou, peraí, não é assim que vocês estão pensando não, vocês estão achando o quê? Não é assim não é desse jeito, não é dessa maneira, não é dessa forma não. Haverá momentos que você não tem que corresponder a certos argumentos, mas às vezes há momentos que você tem que se impor, principalmente quando se trata de servir a Deus.
A maior tolice de um ser humano é esperar a aprovação de quem quer que seja para servir a Deus. A maior tolice do ser humano é isso. Não, pastor, sabe, eu vou perguntar para o meu marido o que ele acha. Você não tem que perguntar para o seu marido, meu irmão. Você não tem que perguntar para o seu marido. Não, porque eu vou ver com a minha mulher, porque você sabe, né, pastor, é mais bonito quando a família toda está junta na igreja. Claro, com certeza. Mas se você perguntar a princípio, você vai se decepcionar. Porque relacionamento pessoal com Deus, irmão, não é igual para todo mundo. Encontro com Deus não é igual para todo mundo. A maneira que você vive com Deus nem sempre é igual que todo mundo. Lembra que eu falei já aqui na igreja? Tem pessoas que teve um encontro com Deus e a vida dele é uma entrega total. Existem outros que dizem ter tido encontro com Deus, mas vivem em reservas. Sabe, aquela pessoa que não participa, não está junto, vem, senta, ouve, ora, vai embora, vem, senta, ouve, vai embora. Participa das coisas de dentro, mas também tem parte com as coisas de fora. E existe aquele que não, peraí, a minha vida é para Deus, acabou e pronto, acabou. Eu já me entreguei, eu tive encontro com Jesus e acabou. Então há situações que você vai ter que se posicionar, queira ou não. Eu me lembro da minha cunhada. A mãe dela era crente fiel da Assembleia de Deus e morreu em Cristo. Mas os filhos não eram. E aí quando a minha cunhada mencionou, ela não pediu permissão, ela mencionou para a irmã dela que ela ia se batizar, que ela ia entregar a vida dela para Jesus, você sabe o que a irmã dela fez? Rolava no chão, chorando e gritando que não era para ela fazer essa tolice. Não, porque você está cabeça onde? A nossa mãe errou, nós não éramos dessa religião, nós não éramos desse lugar, e agora você está fazendo o quê? E chorava. A minha cunhada olhou para ela e falou assim: minha filha, rola o tanto que você quiser, isso é decisão minha. Outra vez, em Primavera do Leste, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu fui exposta a uma aprovação. Eu falei: por quê? Porque quando eu falei que ia para a igreja, e eu comecei a entregar minha vida para Jesus, o meu marido veio e falou assim: é o seguinte, é eu ou ele? Não tem lugar para nós dois. O que você decide? Ela falou assim: meu bem, pensa bem o que você está me propondo, porque já de antemão eu já vou te avisar, tu vai perder. Então pensa bem o que você está me propondo, porque você está tentando colocar em xeque-mate, ou Deus, ou você, e eu já vou te antecipar, você vai perder. Você vai perder. Ele parou, viu que era uma decisão séria, depois passou a se frequentar a igreja junto com ela. Vida com Deus é individual. Eu não tenho que cair na tolice de esperar a aprovação de alguém. Eu não posso cair nessa besteira. Isso vai impedir com que eu tenha um encontro real com Deus. Isso vai impedir com que eu tenha um relacionamento pessoal com Deus. Pegou o que era dele, saiu e começou a chorar. Alguém poderia ter falado assim: mas peraí, Davi, você está sendo covarde agora? Você já venceu tanto o reino, você já superou tantas guerras, você já enfrentou tanta coisa e agora por causa disso você está fugindo? Não, não. Entenda bem, o motivo de Davi estar chorando me fez entender. Não confunda sabedoria com fraqueza. Não confunda temor com fraqueza. Por que Davi estava chorando? Porque ele sabia muito bem o resultado e o destino de uma pessoa rebelde. Davi, preste atenção, não estava chorando por ele ter que deixar o reino, por ele ter que deixar o palácio, por ele ter que deixar aquela posição de nobreza. Não, não. Porque ele entendia que se ele quisesse, ele venceria seu filho, porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Davi não estava chorando por si próprio, Davi estava chorando pelo seu próprio filho, porque ele sabia qual era o destino de um rebelde. Ele já havia sentido na pele. Lembra lá do Salmo 51, quando ele fez uma oração dizendo para Deus: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, renova em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, e torna novamente a me dar a alegria da sua salvação. Coloca para mim Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Vamos ler o versículo que fica melhor, é mais gostoso assim. Salmos 51, 10.
Cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Renova em mim um espírito. Continua. Não me lances fora da tua e não retires de mim o teu espírito. Continua. Torna a dar-me a alegria da tua e sustém-me com um espírito voluntário. Irmão, Davi, ele estava perdendo aquilo que era de maior valor, a comunhão com o teu Criador, a comunhão com o Salvador. E ele sentiu na pele, ele viu que tudo aquilo estava indo embora, o temor, o respeito, a reverência, a presença, o desejo de mais, o desejo de querer mais, tudo aquilo estava acabando. Então, na hora que Davi viu o seu filho agir por desobediência, quando ele viu que o seu filho estava agindo por rebeldia, ele começou a chorar não por causa dele, mas por causa do filho. Olha o que diz o Salmo 68, versículo 6, preste bem atenção, uma palavra ao rebelde, diz assim, ó: Deus faz que o solitário viva em... Continua, por favor. Liberta aqueles que estão presos em... Mas olha o que diz o final, mas... os rebeldes habitam em terra seca. Em outras palavras, nada do que o camarada fizer vai para frente. Nada, irmão. Não, pastor, mas Absalão, ele tomou reino, ele se tornou rei, ele assumiu o trono. Pois é, por um curto espaço de tempo. Qual foi o final dele? Morreu. Não conquiste as coisas pela rebeldia. Não construa nada em cima de pilares de impiedade. Não construa nada em cima de pilares de pecado. Não construa a sua casa. Não ergue o seu reino. Não estabeleça o seu palácio em cima de mentiras, em cima de iniquidades, em cima de transgressões, em cima de pecado. Não construa a sua casa em cima de terreno infértil. Os rebeldes habitarão numa terra seca, não terão fruto, não terão resposta, não terão nada do que eles sempre almejaram, nunca de tudo que eles desejaram. Davi chorava não era por causa dele, Davi chorava por causa do destino que o próprio filho ia ter. Então os inimigos podem vir dentro da própria casa. E existe uma segunda maneira, os inimigos podem vir de pessoas à sua volta. No livro de Neemias, capítulo 1, vamos lá? Essa é a parte 2, eu termino aqui. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz o Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, qual é o estado dele? Grande miséria e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a... Posso falar uma coisa? Ai daquele irmão que um dia foi de Deus. Ai daquele que um dia foi usado por Deus. Que hoje prefere outros lugares, que prefere outras coisas, que estão em outros terrenos, que estão em outros lugares que Deus não chamou. Ai daquele. Neemias então chegou e disse assim, pessoal, como é que está lá o povo lá de Jerusalém? Não pergunte algo se você não está preparado, irmão. Eu falava de manhã para a igreja, né? Que uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou na suspeita de que meu marido está sendo infiel a mim. Falei, irmã? Pastor, eu estou quase inclinado a acreditar que ele já cometeu esse erro. Tá aí, o que a senhora quer? Não, pastor, eu vou perguntar para ele. Eu falei, pergunte, mas entenda o seguinte, você está pronta para a resposta? Porque geralmente a mulher ou o homem vai fazer esse tipo de pergunta, mas ele acredita que no fundo, ela está o quê? Errada, estou enganada. E até torce. Sabe aquela expressão, tomara que eu esteja errada. Meu Deus, tomara que eu esteja errada.
A pessoa, ela pode ter de um certo um lado, está sendo convincente, não fez, cometeu, mas o outro lado você cria aquela expectativa, eu estou enganado, eu estou errado, eu quero estar errado. E aí eu perguntei para ela, a senhora tem que saber a resposta, porque mediante a resposta, você tem que saber qual atitude você vai tomar. Você está preparada para a resposta? O problema não é perguntar, o problema é estar preparado porque você vai receber de resposta. Porque depois que você receber a resposta, você vai ter que tomar alguma decisão. Ou engolir, ou passar por cima, e aí existe uma série de coisas que pode acontecer. E tem que estudar cada caso. Está preparado? Ele não estava. Quando ele perguntou, e aí, como é que está o povo lá? Disseram o seguinte, você está falando do povo de Deus? Você está falando do povo de Jerusalém? Sim, tá. Aqueles que não foi levado como escravos lá para a Babilônia, estão sofrendo, penando nas mãos dos reis de lá, eles permaneceram lá em Jerusalém, mas o estado deles era de miséria e desprezo, e aquilo foi tão dolorido para Neemias, que a Bíblia fala que ele só fez 3 coisas, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. Quando eu ouvi essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei. Só que choro, lamento, se ficar parado, não vai mudar a tua vida. Não fique esperando que Deus ele vai vir pessoa para fazer algo por você, meu irmão. O primeiro a quem Deus quer usar para te levantar é você mesmo. O primeiro que Deus quer capacitar, revestir de poder, encher de unção e colocar no interior o Espírito Santo é você mesmo. Eu não fico esperando, irmão, Deus enviar alguém. Você pensa que eu paro com essa tolice no meu escritório? Oh Deus, manda lá um pastor. Quando eu for para a reunião de pastor, Deus, toca no coração do pastor, para quando ele olhar para mim assim, tchan, quero falar contigo, Deus mandou falar com você. Posso falar uma coisa para você? Esse meu período de criança já passou. Esse meu período de infantilidade já foi embora. Quando eu estou com dúvida, eu me apresento ao Pai. Quando eu estou inseguro, eu me apresento ao Pai. Quando eu estou com medo, continua para mim, eu me apresento ao Pai. Quando eu estou abalado, não, eu estou esperando, sabe, pastor, alguém, não, eu não estou mais nessa. Deus já me amadureceu bastante, tanto que nem mesmo uma palavra que vem de fora me desestrutura. Lembra de 2 Tessalonicenses capítulo 2? Olha lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Olha o que o Espírito Santo diz ali, ó. Isso é para você que fica na dúvida, quando alguém vem e fala assim, Deus mandou te dizer, Deus mandou te falar, o Espírito Santo me trouxe aqui. Olha o que o Senhor manda te dizer, olha lá. Agora você quer que o Senhor fale contigo? 2 Tessalonicenses 2:1. Vai, meu filho. 2 Tessalonicenses 2:1. Diz assim, ó. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele quem? Jesus. Aí diz assim, ó, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem se deixe ficar perturbado, quer por espírito. O Senhor manda te dizer. Eu estava orando e veio você na minha cabeça. Bem na hora que eu estava falando de infidelidade, confessa. Confessa. Ah, mas pastor, mas é o Espírito Santo. Que garantias que você tem que é o Espírito Santo? Eu não posso me deixar perturbar, nem por espírito e nem por palavra alguma. Está aqui, ó. Estava orando por você de madrugada, a noite inteirinha. Passei a noite com Deus. E aí Deus me deu essa palavra aqui, ó. Para você. Bom de um pastor preguiçoso, isso é o meu pastor que me ensinou, que às vezes ele tinha aquela mania de falar assim, irmão, eu sou tão usado por Deus, que eu só abro a Bíblia assim, ó. É no altar que Deus fala, é no altar que Deus derrama. Aí ele foi,
Quando ele abriu assim, caiu naquela página branca. Aí ele virou para o povo e falou assim: pessoal, pode ir embora, Deus não quer falar com ninguém. Deus não quer falar com ninguém. Meu irmão, não se deixe perturbar. Ah, porque eu estou sentindo um sonho, porque eu tive uma visão. Nem você se perturbe com isso, irmão. Nem você, não, pastor, porque eu sonhei que o meu carro estava descendo a ladeira, que não sei o quê. Pastor, o que eu tenho que fazer, pastor? Verifica o freio. Saiba se ele está bom, só isso. Mas tem gente, irmão, não, pastor, eu sonhei com uma pedra que de repente ela virou um mármore, e do mármore virou uma estátua. O que é isso, pastor? Se você que sonhou não sabe, eu vou saber? Aonde? A pessoa tem pensamento que acha que o pastor é vidente, o pastor joga, só falta para achar que o pastor joga carta ou búzios. Não, irmão, para com isso, não vos perturbeis, nem por espírito e nem por palavra, permaneça naquilo. Permaneça naquela palavra. Ele não estava preparado, chorou, lamentou, e a Bíblia viu que aquilo não resolveria o seu problema. Ele viu que não resolveria, então ele decidiu ir até Jerusalém e refazer, reconstruir aquilo que havia se perdido. E a Bíblia fala que então quando ele chegou lá, capítulo 4, para terminar, em nome de Jesus, capítulo 4, diz o versículo 1: e sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o amonita, e ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de... Por que que eles fizeram isso? Por que que Sambalate, Tobias e vários outros se alienaram entre si, se agruparam entre si e começaram a disparar contra Neemias? O versículo 8 nos responde, diz assim, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar quem? E para os desviarem do seu... Para desviar. Pastor, por que às vezes tem tanto levante? Porque o propósito do diabo é fazer você desistir daquilo que tem maior valor. Você já devia entender. Luta, perseguição, problema. Irmão, por favor. Você usar isso como justificativa? Você usar isso como pretexto para não vir à igreja? Ah não, porque hoje eu estou mal. Meu irmão, e quantas vezes eu tive mal e subi no altar e você nem percebeu isso? Quantas vezes? Quantas vezes eu com um problema dentro de casa, no outro dia tinha que estar com um problema de saúde dentro de casa, tinha que estar na igreja. E olhar para você e pregar veemente com força, porque eu entendo, irmão, que o meu relacionamento com Deus vai além das minhas dificuldades. Está acima dos meus problemas, está acima das minhas necessidades, estão acima de qualquer coisa. Por isso que o primeiro mandamento deixado para nós pelo Senhor é: amarás o Senhor o quê? De toda a tua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento, e amará acima, continua, irmão, e amará o Senhor acima de todas as coisas. Quer uma palavra final para você? Aprenda a amar ao Senhor acima de si próprio. Porque quando você deixa de fazer algo para Deus porque você entrou em crise ou qualquer outra coisa, você está priorizando você e deixando Deus de lado. Aprenda a amá-lo, irmão. Veio Tobias. O que esse cara está fazendo? Ele vai refazer? Eles estão achando que eles são quem? Um povo fraco. É um povo derrotado, é um povo fracassado, é um povo que, se vier uma raposa e entrar no meio deles, derruba todo esse murinho aí. E quando isso aconteceu, a Bíblia fala que Neemias entrou na presença de Deus e orou. Porque ele sabia que o único intuito
de Sambalate, Tobias arder em ira, é porque o único propósito era desviá-lo do seu intento. O que aconteceu nos últimos anos que fez você deixar de ser quem você era? O que aconteceu? O que aconteceu nesses últimos anos que você já não é mais quem você era? O que aconteceu? Identifica agora. Fala para Deus. Diga: Senhor, eu sou mais forte do que isso. Eu te amo mais do que isso. Eu te adoro mais do que isso. Fala para Deus. O que te fez chorar? O que te fez, declinar? O que fez você perder a sua intensidade? Hoje Deus pode fazer você encontrá-la e redobrada em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.